Oi, galera, boa tarde, boa noite, melhor dizendo! Tudo bom com vocês? A gente está muito animado de estar aqui hoje e como a gente está com um tempo assim, bem acelerado para a quantidade de perguntas que a gente tem, a gente já vai direto para ela. Jenna, é um prazer estar com você aqui de novo. Para quem não sabe, é a quarta vez que eu estou com essa mulher, conversando com ela, entrevistando ela e agora é melhor ainda com essa galera maravilhosa com a gente. Vamos começar falando do seu livro novo, Feitiço para Coisas Perdidas, que particularmente é o meu favorito de todos. E eu acho que apesar dele dar o mesmo quentinho no coração, a mesma sensação boa que os outros livros que a Jenna já escreveu, esse livro é um pouco mais maduro. E aí eu queria entender de você, Jenna, quais foram as principais diferenças que você sentiu enquanto escrevia esse livro em comparação aos outros. Hello. This book was really different than the rest of my stories. I feel like it was a big leap for me creatively. It's the first novel I've written that is sort of outside of the Love and universe. And it had some really different themes. I really enjoyed studying and learning about witchcraft for it, and I really, really enjoyed writing from the main perspective of a boy, which is something I never thought I would do. Hi, Jenna. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que esse livro foi muito especial para mim, eu gostei muito. E eu gostei que esse livro ele fala bastante sobre relações familiares de sangue, que não necessariamente são confortáveis ou boas para uma pessoa e benéficas. E, às vezes, a família de sangue não é a nossa família. Gente, só um minutinho que ela está com um problema aqui na tradução. O pessoal da produção pode, por favor, dar uma olhada se está voltando? Voltou? Yes, it's just so quiet. Só um minutinho, gente, por favor. Okay, go for it. Sorry. Posso falar? Tá. Esse foi o meu livro preferido e a gente consegue ver nesse livro que você representou familiares de sangue que não necessariamente são relações boas, relações que fazem uma pessoa crescer e que fazem dela uma pessoa melhor, assim, e que precisam ser interrompidas, que é o caso do Mason. E eu gostaria de perguntar para você como foi escrever essa relação de sangue, porque às vezes não é necessariamente a nossa relação mais feliz e a gente encontra a família em outros lugares. E como foi escrever essa relação dele com a mãe dele? Okay, I think you're speaking about Mason Yeah. and her mother. Yeah. And his mother. Yes, I think one of the most interesting things in the world to me is the way that we relate to each other. I think that families have such interesting patterns and traditions and things that we get passed down that maybe don't have anything to do with us. So I felt very emotional about the story of Mason and his mother because regardless of ways she'd let him down, she was still his mother and she was still the person that he loved the most. So I really tried to place myself in that position of what it would be like to have the person you loved more than anyone let you down and have to be separate from them. And it was easy to feel a lot of emotion while writing it. I felt it. Oi, Jenna. Você diz que quando você termina de escrever um livro, geralmente você consegue olhar para trás e entender os temas e as questões que você estava explorando em você mesma. No caso do Feitiço para Coisas Perdidas, você consegue saber que questões eram essas? Gente, tá com um probleminha de novo na tradução aqui. Eu vou, enquanto o pessoal tenta resolver, eu vou traduzir aqui rapidinho para ela, tá? Yes. Yes. That is such a good question because I feel like every time I finish writing a book, I realized there was some issue personally that I was trying to figure out as I was writing it. I think this book to me was about female relationships, especially
mother to daughter, mother to son. And I really was interested in the concept of curses, family curses, where something that had happened in the past could affect a family who didn't even realize, what had happened. So I really was interested in kind of intergenerational kind of curses or trauma. Eu vou fazer em português, mas aí você traduz qualquer coisa? Yes. The problem is when they're speaking on their microphone, I can't hear you. I can't hear you. Yeah, it's too quiet. Yes. Yeah, exactly. Desculpa, gente. A gente está resolvendo aqui, galera. Aguenta aí. Consegue ouvir agora, Jenna? Pode ir? Yes. Vai, Renato. Eu gostei muito do Mason, ele pra mim foi o meu personagem preferido de Feitiços para Coisas Perdidas. E o que eu queria perguntar pra você é se a gente vai ficar sabendo mais alguma coisa da vida do Mason, que ele é um personagem incrível, que continua tentando sempre, melhorando. E se a gente pode ter uma continuação, de repente, aí em vista, se no futuro a gente vai saber mais sobre esse personagem incrível, e se ele virou, de repente, um astrólogo incrível. I love this idea so much. When I first started writing this book, when I pitched it to my publisher, Mason was not actually even a part of the story. I'd only written from the perspective of Willow. But honestly, I don't want to give him another book because then I would have to create problems for him. And I just want him to be happy and calm and have the most boring, calm life. Imagina que você trabalha em uma livraria lá em Salem. Os seus personagens Willow e Mason entram na livraria pedindo indicação de livros. Quais você indicaria para cada um deles e por quê, sem ser os seus? Ou os seus também, dependendo se você quiser. Well, I would love for Willow to learn more about reading tarot cards. So I think I would tell her to read the Biddy Magic tarot book. And Mason, he would probably just want to read something about astrophysics. So anything he hadn't read yet. Como leitora, Jenna, foi muito curioso esse seu primeiro livro com alternação de pontos de vista entre os dois protagonistas. E eu não sabia decidir qual dos dois estava me prendendo mais. Eu terminava o capítulo de um e queria voltar para o outro, mas eu também não queria largar aquele que eu estava lendo, porque os dois tinham uma busca por pertencimento muito grande nas histórias deles. E aí eu queria saber se, como esse foi o seu primeiro livro, alternando o ponto de vista, teve esse processo dentro de você de um gritar mais na sua cabeça, ou se eles eram muito equilibrados na hora de você escrever. I thought it was awful to write dual point of view. I've read so many wonderful dual point of view books, and I had no idea how difficult it would be. So every few months, I'd be like, I don't know if I could do this. I really wanted each of them to have a full story on their own. I love writing love stories, but I really love writing characters who have their own lives that have nothing to do with the love interest. I found that Mason's voice came very, very easily, the easiest of any character that I've ever written. So I often found it was more difficult to write Willow because Mason's story was coming so fast. E todos os seus livros deixam muito claro que há sempre um processo de pesquisa muito profundo sobre assuntos extremamente específicos. Geralmente, chega para você primeiro o assunto e aí você desenvolve o livro, ou primeiro você escreve o livro e aí você decide que aquele vai ser o assunto de obsessão de um personagem? I have no idea how I do that. Let me think about that. I've noticed that for me, it's usually the setting that comes to me first. I'm obviously really interested in locations. And it's usually easy for me to find a theme within a location. Like my book, Love and Olives, is
really about the lost city of Atlantis, and that created so many interesting themes to pull on. But yeah, I think I start with location. I always know how the character needs to transform, and the rest just kind of, I don't know, it just shows up. I actually listened for the first time to the audiobook of Spells for Lost Things. I've never listened to any of my others. And I was so surprised by all of the things that had connected that I hadn't noticed I was doing. I'm sure you guys have probably had this experience too. It's like part of your brain is doing something that the rest of you doesn't even realize is happening. Suas histórias, elas geralmente são ambientadas em lugares muito lindos, mágicos, que a gente lê e fica morrendo de vontade de conhecer. E assim, você tem vindo bastante para o Brasil, né? Já é praticamente uma cidadã honorária. Eu queria saber se você tem algum plano assim de escrever uma história ambientada no Brasil e também o que você mais gosta daqui. O povo clama. E também o que você mais gosta aqui do Brasil, além dos seus leitores, claro. I feel like there's so much more of Brazil for me to see. I've been so excited to come to Rio because this is where everyone tells me I should visit. Obviously, there is wonderful energy. I feel like you're very open and lovely people, and I think it would be a very, very fun place to set a story. I feel very nervous about getting it right because I feel like there'd be a lot of people watching. A gente se dispõe a fazer a leitura para você, né? Ajudar na ambientação. A gente quer fazer esse livro acontecer. Deixa eu fazer só mais uma pergunta para ela. O painel que estava tendo antes do seu, falaram que não era para contar para as fãs americanas, mas as leitoras brasileiras eram as favoritas. Eu queria saber se você sente também que as leitoras brasileiras são mais calorosas. Yes. Also, I really, really mean that. My son, who's 10 years old, I caught him the other day telling a friend, you know, my mom is very famous in Brazil. Não mentiu, apenas verdade. Jenna, na Bienal do ano passado, em São Paulo, a gente teve a oportunidade de também fazer uma mesa junto, onde eu te entrevistei. E você adiantou em primeira mão, para quem estava lá na audiência, que você ia lançar Feitiço para Coisas Perdidas pela Intrínseca em breve. Não sei se a editora ficou chateada comigo, mas como ela é minha mãe e sua mãe, ela não pode falar nada. Então, a gente quer uma fofoca aqui tão boa quanto essa, tá? O que você pode contar sobre o que vai vir aí no futuro? Well, I can tell you that I went through a very intense period of burnout. I think that many people did, and I had to take a long time off of writing. It was close to a year, and I was so worried. I thought maybe I don't want to write YA young adult books anymore because I've just lost my passion, lost my interest. So I rested for a long time. I was lucky to be able to do that, and I read a lot. And then as soon as I was ready, all my ideas were young adult books again. So unfortunately, it's going to be another dual point of view. And it is, well, I haven't told anybody. Nobody. Esse é o tipo de fofoca que a gente quer. De novo, você viu primeiro aqui, tá bom? Exclusivo. Okay, this is happening. I'm just going to do it. Okay, so I want to write a story about two girls who are unhappy with something in their lives, and they're going to switch lives. Uou. Do not tell my agent I told you. A gente vê em todos os seus livros assuntos muito sérios serem tratados com uma maneira muito leve e fluida. A gente tem relacionamentos tóxicos, vazamento de nudes, dependência química, bipolaridade. E eu queria saber se é proposital você sempre trazer essas questões muito sérias ou se simplesmente acaba acontecendo no seu processo de escrita. Yes, I always think about writing a book that tastes like a cupcake, but sticks with you more like a muffin, right? Something healthier. So I want to write
about issues that are important to teenagers, because all teenagers have problems, right? I don't think it would be accurate or fair to just show kids who had no issues. But I really want there to be joy also. So I really try to balance those two things. And my favorite reviews are people who say, I thought this was going to be light and fluffy, and I've been thinking about it for a few weeks now. Os livros dela são sempre assim, você lê, kkk, muito engraçada, vira a página, pô, na sua cara. Aí você fica, calma, gente, preciso me reestabilizar. Aí vira a página kkk de novo, então é bem estruturado, assim, é muito, muito legal esse jogo. Jenna, esse ano você participou de muitas feiras, né, de livros como essa pelo mundo, nenhuma tão boa quanto a Bienal do Rio, que é a melhor de todas, mas é muito legal você encontrar, né, seus leitores, falar dos seus livros. Então, eu queria saber de você qual é a sua parte favorita em fazer esse tipo de turnê. Oh, this type of show. Okay. Well, I will say I never in a million years imagined that I would have readers all over the world. I never even imagined that I would come to Brazil, and now I've been here twice. It is really such an honor to me to feel connected to readers all over the world. I have a tattoo on my wrist. It's an ampersand that is for all of the writers that I feel like have carried me through my life. And to think that I am having an impact on readers the same way that authors did on me is really, really very special. It's the great joy of my life. Eu queria saber, Jenna, como foi o processo de escrever um livro numa localização tão específica que foi Salem? Como foi o seu processo para escrever esse livro? Se você visitou Salem muitas vezes, se você precisou conhecer os negócios locais, como foi para você esse processo? Se você de pensar mesmo e de transportar Salem para as páginas, porque você fez isso muito bem. Thank you. I can't write about a place without visiting. I learned that with the book Love and Luck. I tried to just use Google and it didn't work at all. So when I was writing this novel, I had originally set it somewhere else because in the US, Salem is really connected with witches. I don't know how well known it is here. It's well known. Okay. So I thought that was too obvious. And so I fought and fought and fought against it. And one day I was like, obvious is fun. Why don't I just do that? So I booked a trip to Salem. It was a weird time of year. No one could go with me. I stayed in a very haunted hotel. I had to keep the lights on for 3 nights. It was awful. I actually later went on a website, and it was the #1 most haunted place in Salem. And then I just spent all my time walking up and down the streets and doing everything that I thought a teenager would enjoy. I went to several psychics and met with several witches, and I just had a really wonderful time. Travel is one of the great passions of my life, and it's one of my favorite things to try to bring a setting into a novel in a way that you feel like you've experienced it as a reader. Se você tivesse que dar uma dica para os seus leitores que querem visitar Salem, o que você diria para eles fazerem de turismo? You know, the thing I loved about Salem was just the overall atmosphere. So it has such a terrible and sad history. I mean, it was just so tragic what happened there. But I think it's been turned around, and now it's just a really magical and kind of funny place. So I just really enjoyed walking up and down the streets. There were all these really kind of kitschy shops, and just seeing people who were having fun and feeling free to be who they were. I really love that. E assim, Jenna, você sabe que a gente ama a Maria e a gente já fez até post no seu aniversário, no perfil da Intrínseca, falando que a gente amaria um amor e brigadeiros, um amor e coxinhas, um amor e doce de leite, né? Você sempre ouve isso. Mas a gente queria saber se você fosse, né? Eu sei que não é o seu desejo no momento, mas se você fosse pensar em ambientar outros livros, né, em outros lugares, quais lugares você gostaria de colocar amor em alguma coisa? E também se teve algum finalista. Você escolheu no final a Irlanda, a Itália, né, a Grécia, mas algum outro país quase foi o escolhido? Tipo o Brasil? Well, yes, love and brigadeiro.
Someplace that really interests me that I've thought about a lot is Iceland. There's a hotel there that is like a bubble, and you just lay in it and look at the stars, and I think it's called the Million Star Hotel. So I haven't done anything with that, but I think that would be a really cool setting. Eu quero dar outra informação para você colocar no seu livro desse lugar, que é lá, se não me engano, tá? 8 pessoas em 10 são escritores, ok? Então, assim, parece ser muito legal. Eu quero muito ir lá um dia. E a gente percebe que turismo e guias estão muito presentes sempre nas suas histórias. Tem sempre alguém ou alguma coisa guiando os seus protagonistas. Eu queria muito saber o que você considera que na sua vida seja o guia do seu caminho. A gente sabe que você gosta muito de tarô, que você joga tarô para se encontrar. Você considera que o tarô é o seu principal guia ou tem algum outro? Yeah, thank you for that. Was that the thing you figured out? No. Okay. Yes, I actually, while I was working on this book, I learned to read tarot, and it's become a really, really big part of my life. I think it's a really good tool for storytellers because it's all symbolism, you're laying out cards, and you're just starting to like put stories together. And I love that whatever you see, it's because of something that's going on inside of you, right? It's kind of a reflection. So yeah, I would say tarot is probably a big guiding force for me right now. I forgot my tarot cards, and Clara thankfully gave me a deck today. I'm so excited because I probably would not know what to do for the next few days without my tarot. Só um adendo, gente, a Paula perguntou sobre isso, a Jenna perguntou, é sobre isso que a gente estava conversando aqui no backstage? É isso que você descobriu? Porque a Paula descobriu uma conexão entre todos os livros da Jenna, que a gente vai contar já já, tá bom? Segura a audiência aqui. Jenna, nos agradecimentos do livro, aproveitando toda a temática do tarô, você cita ter um coven, né? E a questão da magia nesse livro, ela é bastante importante para o final, para o desfecho do Mason e da Willow. Eu queria perguntar qual é a sua relação com a magia, e eu também queria perguntar se o feitiço que você colocou em Feitiço para as Coisas Perdidas funciona de verdade, se a gente pode tentar. Diz que sim. So something that was tricky with this book is that it's not fantasy, right? It's a contemporary novel. It's very much set today. But I am someone who's always believed in some element of magic. I believe in coincidence. I've always had dreams that have come true. And I feel like that the way that creativity works is also pretty magic. It sometimes feels like, and you guys all know, I'm sure, just kind of an idea just appears out of nowhere. So I am someone who believes in magic, and I wanted to weave it into this story in a way that still felt like real life. While I was researching for this book, I did a lot of weird things. I was like casting spells, and I had like an altar out, and I joined a full moon group where we just met under the full moon and howled and stuff. Anyway, I loved all of it, but I just loved the idea of just exploring that in a lighthearted and kind of joyful way. Jenna, aproveitando esse momento, né, dessa vibe mágica que você entrou para a história e você já adiantou um pouquinho do seu processo criativo, você acredita que é um pouco mágico também? A gente quer saber qual foi a coisa mais mágica que aconteceu na sua vida. Se você falar, conheci o meu marido no ensino fundamental, que já me adiantaram ali, sua amiga já me adiantou, essa resposta não serve. Conheceu o marido no ensino fundamental. Muito fofos, ou tipi, gente. Vai lá, conta pra nós. You want to hear the most magic thing that's happened to me? Ooh, I gotta think about that for a minute. Actually, something very magic happened while I was writing this book. I told you that Salem was not the original setting for it. And usually with my books, I say I get one thing for free. I get one scene or one idea, and then the rest I just have to work really, really hard to try to make it into something, right? So the one thing that I got for free from this book is I had this very clear image of a boy and girl on top of a roof, and I could see the roof very, very clearly. It was kind of like just a rectangular building with just a flat top.
So I was trying to set the story in another city, but I could not find that house anywhere. I couldn't find a neighborhood that would support it. I just kept trying and trying, and I couldn't find any place. And then it was about 10 minutes after I arrived in Salem that I saw the house. It was just there. I saw the rooftop, and I was like, oh, it was here. It was waiting for me here. So that felt very magic to me. I get chills when I think about it. Jenna, você costuma comentar sobre a relação precoce que você tem com livros, com a literatura, que você começou a ler desde muito cedo. E a gente sabe que a literatura tem mudado muito ao longo das últimas décadas. Eu queria saber que tipo de livros são comuns hoje em dia, que não eram acessíveis para você na época que você tinha 11, 12 anos, e que livros você gostaria de ter lido naquela época, mas não teve a oportunidade. So I'm very old. I'm 37. Você não é. You're not. And I was such a reader young. I read just absolutely everything. I remember thinking that I'd read everything in my library at school, and I read so much that my parents worried about me. And I remember very clearly about the age of 11 thinking, okay, I'm done with the kids' books. I'm ready for the teenager books, and I wanted like adventure and like a little bit of kissing and just, you know, I was ready. And I went to my local library, and there was a shelf. It was like that big. And those were the young adult books, and they were all about cheerleaders. And I was so disappointed. I was so disappointed. So I have a really clear memory of telling my mom, one day I'm going to write the books that were here, that I wish were here. I think it's great that I didn't grow up in this beautiful world of young adult literature, because I don't think I ever would have left my bedroom. I absolutely love the diversity in young adult literature. I love the topics that are brought up. I just think there are so many voices and stories that are available to kids all over the world, and I think that's such an incredible way to build empathy. So I think I would have loved everything out here today. I really do. I think I would have loved to walk into this giant library of young adult books. Você comentou com a gente mais cedo que você não lembra muito bem dos livros que você escreveu há muito tempo. Mas a gente vai tentar resgatar essa memória para fazer um joguinho. Todos os seus livros têm muito missões, aventuras que seus personagens vivem. Se você tivesse que viver uma aventura e só pudesse ter a ajuda de uma das suas protagonistas, entre a Lina, a Ed, a Olive e a Willow, e as outras três iriam tentar atrapalhar vocês, qual das protagonistas você escolheria para o seu time? Addie, from Love and Luck. Por quê? She is very, I think she's fearless, and she's a bit impulsive, but in a good way, and she's very, very loyal. So I think she would be a good choice. Jenna, nos seus livros, em todos eles, você apresenta várias estruturas familiares diferentes. Em Amor e Sorte, aproveitando aí que você falou que é a Eri, é mais presente a dinâmica de irmãos. E aí a gente queria saber se você inspirou na sua própria família para escrever essa dinâmica, considerando que você é irmã mais velha de 5 e mãe de 2. Yes, I have a big, messy, complicated family who I love very dearly, but I think that our family relationships are just as or even more important than some of those young dating or love relationships, so that's something I always really enjoy writing about. And I don't think that I'm really trying to focus on family, but it always seems to happen, because I think, especially as a teenager, for better or for worse, you're so impacted by your family. Jenna, eu queria perguntar o que você tem de cada uma das suas protagonistas, e se você pudesse pegar alguma coisa das suas protagonistas, o que você pegaria de personalidade para você? For each character? Para cada uma. Das 4. Mas escolhe uma coisa para você e depois uma coisa que alguém... uma coisa sua que elas têm e uma coisa que você gostaria de pegar delas.
after my husband read Spells for Lost Things, he said, "Oh, Willow is you. She has all of your issues." I grew up feeling like I didn't quite fit anywhere, and I just had this belief that if I could get out into the world, maybe I'd find a place where I felt like I really belonged. And as Willow learns, you can belong anywhere, right? Like you can find home and family and belonging in many, many places. So unfortunately, Willow has my flaw. I really love Hadley in Love and Gelato, even though we don't see her alive, right? She's passed away by the time the story starts. But I think she had just a really fun sense of adventure and also a lot of positivity, and I would always love more of that. Você... Me ajuda. Perdão. Ótimo. Com esses adjetivos e problemas que suas personagens têm, a gente enxerga em Amor e Azeitonas que o pai da Olive, o Nico, ele tem uma obsessão muito grande por Atlantis e a Olive tem um medo muito grande de água. Você tem alguma coisa na sua vida que foi uma obsessão tão grande para você e algum medo que você teve que superar como a Olive superou? I always have an obsession of some sort. It's easy for me to get very interested in things and then just spend a lot of time researching them. Actually, when I was writing Love and Olives, I was so obsessed with Atlantis. I would for a while I was like, I think I know where it is. I think I know. And my husband was like, you've got to stop telling people that. Like, you sound so crazy. So I really dove into the research on that. And I think that's one of the most fun parts of being a writer is you get to just really dig into things that are interesting. A fear. A fear. Well, that you overcame. I am such an introvert that events like this can be really challenging. I think that a lot of writers, we were the kids reading in our bedrooms or in a corner, but then you're a writer and you're here doing things like this. So I feel like it's something that's gotten easier for me, but I still am backstage, nervous. E, Jenna, é interessante pensar, quando a gente lê Amor e Gelato e depois Feitiço para Coisas Perdidas, que os dois livros têm personagens passando por diferentes estágios do luto. E eu queria perguntar para você se isso é um tema que te move e por que esse tema te move. Yeah, I mean, unfortunately, grief is something we all move through. And I also think it's interesting to think of how grief can be big and how it can be small, right? You can grieve over little things. I remember with my kids, my daughter lost a balloon and she was so sad. And my instinct was to be like, oh, it's not a big deal. But then I was like, no, this is one of her first losses. It matters. I think that grief is a really heavy and intense topic. I was especially worried writing Love and Gelato because I have never experienced the death of a parent. And I was worried about handling that topic appropriately. But I think we all have a basic understanding of it. As humans, we'll all run into grief at different points. So yes, I do really enjoy that topic. Jenna, eu, além de escritora, sou roteirista de cinema e séries, então me colocaram aqui para falar de um assunto polêmico, que eu acho que todo mundo quer falar. A gente já sabe que você não teve controle sobre a adaptação do Amor e Gelato e tudo mais, mas a gente fica na dúvida, se você tivesse tido controle, o que você faria de diferente? Não pode responder tudo. Well, I can't say that. I think I would make the story younger. They felt too old to me, and I wanted more of the innocence. E então, aproveitando esse mesmo tema, se houver uma adaptação do Feitiços para as Coisas Perdidas e você tiver controle sobre a obra, que cenas você acha que não podem ficar de fora de jeito nenhum? Well, I would love scenes with the three aunts
I think they're so funny. I really love the mermaid painting. I'm sorry, this is hard to talk about, not knowing if people have read it. But I think the rooftop meeting would be really wonderful in a film. And I also love the final scene. And also when Mason is finally with his mother, I think that moment has a lot of intensity. E agora o momento que a gente deu já tanta expectativa para você. Eu comentei que eu fiz uma maratona dos seus livros, relendo eles e lendo Feitiço. E me surpreendi muito quando eu percebi que um elemento que está presente em 3 dos 4, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem familiaridade, são papoulas. A flor papoula. Que, inclusive, em Feitiços, tem uma personagem que se chama Poppy, que é papoula em inglês, por causa da flor. Por acaso você estava consciente disso? Você sabia? Foi de propósito ou foi um acaso enorme? There were poppies in all of them? Em 3 dos 4 livros. Não tem em azeitonas. Are you sure? Sim. Eu pesquisei no livro depois. Eu botei no search do Kindle. I don't know. Inconsciente. I have no idea. Totalmente inconsciente. Pois em nome dos fãs brasileiros, como a Paula falou, a papoula é uma flor que é proibida no Brasil porque ela não é originária brasileira, etc. Tem negócio de espécies nativas. Então esta é falsa. Então você pode levar para sua casa de presente, ela nunca vai morrer. E essa é a surpresa que a gente preparou para você nessa mesa. Thank you. That's very cute. And thank you for finding that out. I'm going to spend some time thinking about that. Pode ter um significado que você nem sabe. Voltando naquela pergunta dela, só perceber as coisas sobre ela depois. I'm going to figure it out and then I'll call you. Por favor. Jenna, a gente está chegando no fim da mesa também, para a gente ter um tempinho maior para os autógrafos. Queria pedir, se você tem alguma mensagem, alguma coisa que você quer falar para os nossos leitores aqui, e depois a gente também vai se apresentar, porque como a gente já chegou esbaforido para fazer as perguntas e sobrou um tempinho, cada um vai falar um pouquinho de si e dos seus livros. Mas antes, por favor, o palco é seu. Thank you. The thing that I always think of is how grateful I am to be connected with so many of you. It's really such a gift to me, especially because I came to books because I was lonely. You know, I was a child who was lonely a lot, and books were where I found peace and connection, and the thought that that love has brought so many people into my life is really special. Posso fazer uma pergunta também? Uma coisa que o pessoal sempre quer ouvir dos autores bem-sucedidos. Você tem alguma dica para os autores que estão começando? Yes. This is the tip that I wish someone had given me. I'd known since I was 11 that I wanted to write young adult novels. I thought maybe I could be good at it. And my first attempt was awful, just awful. And it broke my heart so badly because it was the only thing I'd ever really wanted to do. And the thing that I didn't understand was that your taste level and your skill level will be really mismatched when you start. So I had read so many books that I knew exactly what I liked. I knew the style I wanted to do. So my taste level was up here, but my skill level was really low, right? So I was someone who never thought all of my early attempts were good. I thought they were awful. And honestly, my books today still are nowhere near where I want to be one day. So I think the thing I wish I'd known, because I actually gave up for several years, was that the only way to reach the level you want to be at is like to write. You just have to keep going, and slowly your skill level will develop. And something interesting with writing is I think you have to be really brave because you have to believe you could be good at something while being really bad at it for a really long time.
Com certeza, assim, acho que todo mundo passou por isso nesse processo. E aí, aproveitando, né, vou pedir para o pessoal se apresentar. Renato, fala quem você é, o que você escreveu e onde comprar seu livro. Faz o seu merchan, ele faz o merchan dele. 15 segundos, né? O marketing dele. Eu sou Renato Ritto, então, para todo mundo. Eu escrevi Marketing do Amor, que está aqui, é da Intrínseca. Vocês podem comprar na Intrínseca. Meu livro é todo em formato de e-mails, redes sociais. Ele tem uma narrativa bem desconstruída e ele narra a história de amor de dois homens, o Vlado e o Thiago. Que o Vlado é chefe do Thiago e eles vivem uma história de amor. É isso. E é muito bom. Bia. Meu nome é Bia Crespo. Como eu falei, eu sou roteirista, né, de filmes e séries. Eu escrevi a série Hits da Globoplay. E esse aqui é meu livro de estreia. Saiu pela Seguinte, chama Eu, Minha Crush, Minha Irmã. É um romance sáfico, tem bastante comédia, bastante referência do cinema nacional. Ele tem uma leitura bem leve, fluida, vai rapidinho, é como se fosse um filme mesmo. Está disponível no estande da Seguinte. Vamos fortalecer lá a literatura sáfica, por favor. Oi, eu sou a Paula Prata. Com uma fã calorosa. Eu contratei essas pessoas. Eu me defino como uma autora de histórias fofinhas. Eu escrevi no Silêncio da Noite, que saiu pelo Se Liga Editorial, mas vocês não podem comprar no estande do Se Liga Editorial, pois está esgotado na Bienal do Rio. Mas se vocês ainda quiserem ter no site da editora, também pode falar comigo nas minhas redes sociais, que a gente dá um jeito para tudo. É um prazer estar aqui. Eu sou muito fã da Jenna e de todo mundo que está dividindo essa mesa comigo. E maravilhosa aqui, hostess perfeita. E quem é você, Clara? Quem sou eu? Quem é Oi, você? gente. Meu nome é Clara Savelli, eu sou autora de As Férias da Minha Vida. Tô de férias, tirei férias do meu trabalho para estar aqui, então essas são, de fato, as férias da minha vida. Como eu falei, com muita honra, já é a 4ª vez que eu entrevisto a Jenna, eu sinto que ela é minha melhor amiga, eu já falei isso para ela. Na minha cabeça, nós somos besties. As Férias da Minha Vida é um romance adolescente, conta a história de 3 melhores amigas que vão viajar para comemorar os 15 anos e aí dá tudo errado. E elas têm que aprender que é mais importante elas seguirem o coração delas do que elas seguirem o roteiro da viagem. Ele também é publicado pela editora Intrínseca, está aí disponível para vocês e eu vou adorar autografar se alguém quiser trazer depois. Obrigada. Agora, gente, aí um berro para a gente acabar com essa Bienal, derrubar e falar, gente, o pessoal passando ali, quem é que está ali? Quero agora, hein? Vamos lá, estou contando com vocês. Se forem fracos, eu vou sair daqui e vou embora. 1, 2, 3 e... Valeu, galera. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada por esperarem. Um beijo.